Que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Aqui é o professor Eric Tendorum e que bom que você está aí para junto nós aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o estudo da Epístola de Paulo à Igreja de Roma, um importante tratado teológico, e o estudo dela é indispensável para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia, você ama a Bíblia? Então vamos juntos estudá-la. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Romanos, tem até algo que parece uma pegadinha de rádio, né? Quando as pessoas perguntam quem é o escritor da carta aos Romanos, parece que o próprio nome já está explicando, né? A carta de Paulo. Mas aí quando você vê a rádio, o pessoal liga falando que é Paulo, e aí o radialista, o irmão que está fazendo o programa, diz: não, não é Paulo. E aí, como assim não é Paulo que escreveu? Então, se você tiver a sua Bíblia e acompanhar comigo, o texto que está em Romanos, capítulo de número 16, e o verso de número 22, o texto vai nos dizer: eu, Tércio, que escrevo essa carta, vos saúdo no Senhor. Então, o texto poderia dizer assim, a autoria do texto é de Paulo, mas quem naquele momento está escrevendo é Tércio. Então nós chamamos Tércio de um amanuense de Paulo, né? Inclusive até era uma profissão muito comum para quem assistiu aquele filme Central do Brasil. O filme ele começa exatamente com alguém que escrevia cartas para pessoas analfabetas, né? Não que Paulo fosse analfabeto, pelo contrário, mas não se sabe exatamente por que é que Tércio está escrevendo e não Paulo. É claro que aí surgem algumas especulações. Será que Paulo tinha um problema de vista e não poderia enxergar? Será que seria esse o espinho na carne? Então alguém que caminha por esse lugar. Mas o texto é de Paulo, a autoria é de Paulo, mas Tércio nós o consideramos como o amanuense. É assim que nós podemos dizer. A datação da carta de Paulo aos Romanos, ela é em torno do ano 57 depois de Cristo. Claro, dependendo da literatura que você consulta, pode haver uma variação nessa data, tá? Então não é algo absoluto. E quando Paulo escreve, ele está na região da Grécia, possivelmente ali ou em Corinto ou em Cencreia, durante a sua terceira viagem missionária. Então ele está fazendo a obra, viajando, mas preocupado com a igreja em Roma, que aliás é importante destacar que não é uma igreja que foi Paulo que fundou. Ele não foi aquele que plantou essa igreja, mas ele está estabelecendo um contato com essa igreja porque ele tem um objetivo que veremos logo mais à frente. E possivelmente quem está transportando essa carta é a irmã Febe. Lá no final, no capítulo 16, Paulo vai fazer menção a respeito da irmã Febe. Capítulo 16, versos 1 e 2, o texto diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Então Paulo está recomendando a irmã Febe, e é possível que ela é que vá viajar e vá enviar essa carta. Então Febe era alguém muito reconhecido em Cencreia, que a igreja se reunia possivelmente na sua casa e prestava um excelente serviço à igreja do Senhor. Algumas traduções já apresentam ela como diaconisa, né? Mas o texto ali na verdade é por causa da palavra diaconia, que quer dizer servir, né? Mas alguns já atualizaram como diaconisa. Mas o fato é que Febe exercia um importante papel de amparo para a igreja que se reunia ali em Cencreia. Paulo tem o desejo de ir até a igreja de Roma. Na verdade, ele tem uma preocupação missionária. Me parece que Paulo ele está despertando o desejo missionário nos irmãos que estão em Roma. Isso nós podemos ver lá no capítulo 15, verso de número 23 e 24. Acompanhei na sua Bíblia, diz assim: mas agora não tenho mais
o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. Então ele tem um desejo de ir até Roma. E aí o verso 24 diz: eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então parece que ele está despertando os irmãos de Roma para a obra missionária, para a obra da evangelização. Ele mostra o desejo de ir até a Espanha, passar por Roma, inclusive ser mantido pela igreja que está em Roma, né? Por isso que você vai ver lá no capítulo 10, o apelo de Paulo, quando ele está dizendo como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não há que envie, né? Então, vê-se claramente um apelo missionário, está lá no capítulo 10, verso 15 de Romanos. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, com formosos pés do que anunciam coisas boas. Então essa é a preocupação de Paulo, é por isso que ele está estabelecendo essa comunicação com os irmãos que estão lá em Roma. Eu afirmei, não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Então como que essa igreja se formou lá? A explicação mais provável está lá em Atos capítulo 2, verso 10, onde o texto vai mencionar os forasteiros romanos, que foram aqueles que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, e lá na pregação de Pedro, na pregação dos discípulos, no derramamento do Espírito Santo, onde mais de 15 línguas diferentes foram pregado o Evangelho, o texto registra que lá, ouvindo a pregação do Evangelho, haviam forasteiros romanos. Então é possível que esses, ouvindo o Evangelho, se converteram, receberam o Espírito Santo e, retornando à sua terra natal, em Roma, iniciam ali a igreja. É uma das possíveis explicações. Mas para quem gosta de teologia, Romanos, um grande tratado teológico, tem muita informação interessante a respeito da soteriologia, a doutrina da salvação. E o texto de Romanos mudou o itinerário de algumas vidas, e essas vidas mudaram a história de muita gente. Então nós poderíamos dizer que Romanos está entre as epístolas mais longas, também é aquela mais teológica, mais sistemática. Então eu costumo dizer que quando você quer saber os pontos fundamentais do Evangelho, está em Cristo, está nos 4 evangelhos. Porque o que alguém precisa para ser salvo? O que ele precisa entender? Precisa entender que Jesus morreu em seu lugar para que ele pudesse ser salvo. Então esse é um componente elementar de toda a pregação. É isso que nós precisamos pregar. A missão de Cristo, o amor de Cristo, a ponto de morrer na cruz em nosso lugar. A pessoa entendeu isso, ela recebeu isso como verdade, então ela pode já ser uma salva quando ela aceita isso. Só que existe um aprofundamento, não essencial, mas a gente que precisa saber, conhecer mais em detalhes o processo da salvação. E aí sim, esse detalhe a gente vai encontrar em Romanos. E você pode perceber que Romanos vai falar muito a respeito da justificação pela fé. Então, às vezes nós falamos da salvação, mas nós não explicamos a justificação pela fé. Então, Paulo ele vai detalhar esse processo da salvação. A gente é importante citar, que Lutero, que faz a reforma protestante, relata, o quanto ele entende de salvação estudando Romanos. Ele percebe que o homem não pode pagar pela salvação, que não é a indulgência que dá o direito do homem ser salvo, que não se vende coisas espirituais, e que afinal de contas o texto lá do capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé, que Paulo extraiu lá do texto que está em Abacuque, é o que muda Lutero, a importância da fé para ser salvo. Então podemos dizer que Romanos foi que mudou a mente, o conceito de Lutero, aonde vai deflagrar futuramente
a Reforma Protestante. Calvino também, João Calvino, também consolidou as suas teses, as suas ideias, passou a ser reconhecido, o calvinismo, estudando e ensinando, sistematizando o texto que está em Romanos. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele afirmou que um grande despertamento que houve na sua terra natal se deu pela série de estudos e sermões que ele fez em cima do texto de Romanos. Então prega Romanos, estuda Romanos, quem gosta de falar de salvação. A propósito, são textos ausentes em muitas igrejas. Talvez aí, quanto tempo faz que você não ouve alguém pregando em Romanos, Então é por isso que a gente está estudando, a fim de que nós consigamos abordar esse importante texto, Você tem Calbart, com seu livro A Carta aos Romanos, que entrou para a história, no século passado, e a gente aponta que Romanos é um livro diferente, porque Paulo não está tratando de problemas da igreja, assim como acontece em Gálatas, em Coríntios. Ele nem mesmo conhece, Conhece a cidade, mas não conhece os problemas. Então ele acaba se dedicando mais à essência doutrinária, daquilo que de fato interessa, a parte dogmática, para explicar esse processo da salvação. Então ele vai citar muito textos do Antigo Testamento, a fim de mostrar a grandeza da graça, como a graça é maior em relação à lei, é um dos assuntos tratados. Então, nós dividimos Romanos em 4 pedaços: a apresentação, lá dentro do capítulo de número 1, a parte dogmática, a parte prática, a partir do capítulo 12, e depois, capítulo 16, a conclusão. E quando você vai no capítulo 1 de Romanos, você já tem um ensino e tanto ali de Paulo, logo na sua apresentação. Então fica evidente que é Paulo, de fato, o escritor dessa carta. E ali a gente vê ele dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Jesus. E aqui eu quero fazer algumas considerações, porque ele se apresenta como Paulo. Então eu não vejo nele a preocupação com o título. Ele poderia se apresentar como o apóstolo Paulo, mas pelo contrário, ele se apresenta como Paulo servo, porque não adianta ser apóstolo se não é servo, não adianta ser o presbítero se não é servo. E hoje nós vivemos um tempo de muita valorização do título. As pessoas se preocupam por demais com os títulos e acabam esquecendo, ou deixando em segundo plano a ideia de ser servo. Às vezes você vê até nas redes sociais as pessoas se apresentando, ao invés de colocar apenas o nome dele, coloca sempre a sua função eclesiástica antes do nome, além daqueles que ficam zangados quando não se chama ele pelo seu título, E eu já aprendi há algum tempo que na verdade não é o título que faz a pessoa, mas são as pessoas que fazem o título. Então você tem muito pastor que não tem título de pastor, mas exerce a função pastoral. Você tem muitos irmãos que não têm o título de diácono, mas faz o trabalho de diácono na igreja. E bem da verdade, sempre o homem ele está vindo depois de Deus. Então normalmente a pessoa já exerce a função, já faz um trabalho para que depois o homem ou a denominação a qual ele pertence possa reconhecer e conferir a ele esse título. Então a parte dogmática de Paulo, ele vai falar sobre a justificação pela fé, pecado, graça, retidão, boas obras, amor, esperança, cruz, que são assuntos importantes para o fiel. Mas só complementando aqui o versículo 1, quando Paulo se apresentou como servo, existe um detalhe, que a palavra servo, em Romanos 1:1, é a palavra doulos, doulos. Se você tiver aí um dicionário grego, você vai ver que a palavra doulos ali quer dizer escravo voluntário. Então Paulo está se apresentando mais do que um servo. Ele está se apresentando como um escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. A humildade de Paulo é algo que se percebe, se denota ao longo dos seus textos.
Então vamos dar uma caminhada agora pelos capítulos. Então do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, nós vemos o grande tema é a justificação pela fé. Então nós entendemos da seguinte forma: Paulo, ele tenta conscientizar os receptores da sua carta que todos pecaram, que todos estão condenados. Então no capítulo número 1, ele vai apontar para essa queda do homem, quanto o homem está distante de Deus. E estando distante de Deus, ele está condenado ao inferno. O homem, quando ele nasce hoje, ele não nasce ao lado de Deus. Ele nasce com um passaporte para as trevas. Diferente de Adão, que nasce ao lado do Pai. Mas nós hoje, por causa do pecado, o pecado original, o pecado que está em nós precisamos cruzar a ponte da graça, saindo do lado do mal e do pecado e nos filiando a Deus, aceitando a sua obra salvífica. Então Paulo, no capítulo de número 1, ele vai caminhar muito nessa questão da depravação, de como o homem deixou de adorar a Deus e prefere adorar a criatura em vez do próprio Criador. E Deus, por isso, entregou eles às suas concupiscências, aos seus pecados. E ele vai dizer que ele não envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, exatamente desses homens que abandonaram Deus, né? Então ele mostra a depravação, mas ele mostra a esperança para aquele que crê no Evangelho do Senhor Jesus, né? Então ele diz lá, capítulo 1, verso 21, portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, a de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Então, quer dizer, Paulo está dizendo que o ser humano está distanciado de Deus. Então, quando se prega o evangelho da salvação, a primeira coisa é convencer o pecador do pecado. Claro, nós pregamos e o Espírito Santo é que convence. Mas eu preciso, aquela pessoa que chegou à igreja pela primeira vez, ela não deve apenas receber as promessas de bênçãos, de mudança de vida, de uma vida melhor, mesmo que, por muitas vezes, elas são atraídas para ir à igreja porque elas querem benefícios. Quem não quer um bom emprego, quem não quer a cura. Isso seria o chamariz para que essas pessoas que ainda que não conhecem o Evangelho possam estar à igreja. E Deus pode fazer tudo isso. Sim, isso é fato. Mas a preocupação primária de Deus é com a salvação. Então, quando ela chega na igreja, aquele que ministra, aquele que prega, tem que levar a pessoa a entender que sem Cristo ela está condenada. E é isso que Paulo está fazendo aqui ao longo do primeiro capítulo, né? Inclusive no capítulo 2 ele vai destacar que até aqueles que não conhecem a lei, não conhecem a regra, esses têm a sua consciência, né? Alguém chama da lei da consciência, da lei noética. Inclusive é uma pergunta recorrente, né? Como serão julgados aqueles que não conheceram a palavra de Deus, não tiveram a oportunidade de ter a Bíblia Sagrada? Então nós entendemos que pela sua consciência, porque o homem sabe quando ele está certo e sabe quando ele está errado. Não precisa ser um crente fiel para saber que roubar é pecado. Então aquele que mesmo que não vai à igreja, mas rouba, a consciência dele acusa aquilo como pecado. Então a própria consciência acusa a pessoa dos seus erros, né? Então Paulo vai caminhar por essa questão aí também
ao longo do capítulo número 2, de uma forma que ele vai dizer que o homem é indesculpável, para dizer que não sabia, que não conhecia, uma vez que você olhando a criação, a perfeição da criação, é inevitável que você reconheça que existe um Deus, né? Eu sempre tenho aquela ilustração que eu gosto de dizer, quando alguém vai à padaria e vê lá um belo bolo na vitrine, você olha o bolo e você tem certeza que existiu um padeiro ou um confeiteiro que fez aquele bolo. Ninguém olha o bolo na vitrine e diz: esse bolo foi formado sozinho. Então, ao olhar o bolo, eu tenho certeza que alguém fez o bolo. Ao olhar a criação, a perfeição da natureza, do corpo humano, sol, lua, tudo isso, eu tenho certeza que houve um arquiteto no universo, a saber, o nosso Deus. E lá no capítulo 3, Paulo ele vai partir para os judeus, mostrando aos judeus que a lei não salva, mas que a lei ela é condenativa, porque eles poderiam se gloriar de ter a lei, de seguir a lei. E a gente usa um outro exemplo para explicar a lei. A lei é como um radar de velocidade que você pode ter aí na sua cidade. Você passa por esse radar de velocidade com o seu carro todos os dias. Você passou um ano todo lá na velocidade certa. Você não recebeu nenhum parabéns por causa disso. Mas um dia que você esquecer e passar um pouquinho mais rápido, você será multado e vai receber aquela multa. Então a lei ela é tão perfeita que ela não consegue salvar o homem. E o homem não consegue atender aos requisitos da lei. Mas dia ou menos dia o homem escorrega da lei e a lei vai condená-lo por causa desse deslize. Então Paulo está oferecendo a graça de Cristo, que é um caminho muito mais viável, né, que é pela fé, que é dom gratuito de Deus, do que viver no exercício da lei e na prática da lei. E ele vai dar, né, ali o checkmate aos receptores da carta, lá no capítulo 3, no verso de número 23, quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não importa se você é gentil, se você é judeu, se você conhece a Deus, se você não conhece, o homem já nasce no pecado e destituído da glória de Deus. Então ele precisa desse movimento da misericórdia de Deus para que ele possa ser salvo. Então, até o momento ele trabalhou: olha, você está condenado se você não receber o sacrifício de Cristo na cruz. E como ser salvo? Então aí a partir de agora, do capítulo 3, verso 24, é que Paulo vai começar a trabalhar com a ideia de justificação. O texto diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pois bem, então eu estou condenado, o pecado está em mim, destituído da glória de Deus estou. Qual é o caminho de salvação? Então agora ele vai apresentar o caminho. É ser justificado. Quanto custa? É gratuito. É a graça de Deus, é a redenção que há em Cristo Jesus. E aí, verso 25, ele vai dizer: a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então, quer dizer, ele apresenta a justificação pela fé como o único caminho para alguém ser salvo. Lá no capítulo 4, os versos de número 7 e também o verso de número 8, o texto está dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Então eu poderia dizer: Deus ele não revoga os seus decretos. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Se todos pecamos, todos estamos condenados à morte. E a morte vem através do derramamento do sangue. E era isso que acontecia no Antigo Testamento. Levava o animal, derramava o sangue, e aquele sangue aplacava a ira de Deus, cumpria a justiça de Deus. E Jesus ele
toma, ele substitui o sacrifício de animais e o seu sangue derramado paga o pecado de todos. Mas alguém tinha que morrer. Se houve o pecado, quem pecou morre. Então Jesus ele nos substitui, pagando a preço de sangue o nosso pecado, morrendo na cruz do Calvário. Então Deus ele não revogou a sua forma. Pecou, derrama o sangue, porque é o resultado do seu pecado. Então Cristo ele fez o sacrifício nos substituindo. Romanos capítulo 4, o verso 25, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Deus criou uma forma de resgatar a raça humana por meio da sua justificação. Ele nos justificou diante do Pai. Ele pagou a nossa dívida, assumindo o nosso lugar. Capítulo 5, verso 9 de Romanos. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ou seja, antes nós tínhamos uma dívida com Deus e pagaremos com uma morte eterna. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, estamos justificados, não devemos mais para Deus e estamos livres da sua ira. E isso é maravilhoso. E aí, quando nós entramos no capítulo 6 e capítulo 7, Paulo está preocupado com algo chamado antinomia, que é viver sem leis. Porque alguém pode pensar assim: se todo o pecado já foi pago, então eu posso pecar à vontade. Então imagine que alguém diz assim: olha, o que você precisar, pode comprar ali no mercadinho no meu nome. Aí você fala assim: já que eu posso pegar, eu vou pegar à vontade. Eu vou até estragar, vou comprar lá, vou jogar fora. Eu não estou sendo fiel, justo, honroso com aquele que emprestou o seu nome para eu comprar no mercado. Então sim, Jesus pagou todos os nossos pecados para nos resgatar. E eu tenho uma dívida para com ele, então. E eu vou honrá-lo sendo fiel à lei dele, ao mandamento dele, seguindo a palavra de Deus. Porque se eu não reconhecer isso, eu também não reconheci a obra que ele fez na cruz. Então agora eu tenho medo de pecar. Porque agora eu conheço quão caro foi a minha salvação, que foi o sacrifício de Jesus. Então, como eu vou honrar o sacrifício de Cristo? Obedecendo às suas leis, obedecendo a sua voz e servindo a Ele com amor. Romanos capítulo 6, verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de forma nenhuma. Não é? É porque se ele me perdoou do pecado, agora eu não quero ofendê-lo com o meu pecado. É claro, o próprio Paulo vai dizer que todos temos pecado. Nós estamos como o vírus do pecado em nós. Mas há uma diferença. Daqueles que pecam voluntariamente, tendo prazer no pecado, daqueles que pecam involuntariamente. Então, um cristão, ele peca involuntariamente. Ele não programa pecar. E mesmo assim, involuntariamente, quando ele peca, ele fica entristecido até resolver aquela situação, até pedir perdão a Deus. Então, nós temos dois extremos, Um extremo é a antinomia, que é o mesmo que viver sem leis, uma hipergraça, alguém chama isso de hipergraça. E outro lado é o legalismo. Então o legalismo é aquele que acha que ele faz alguma coisa para ajudar na salvação. E o antinomista é aquele que acha que pode fazer tudo porque ele está salvo. De um lado está aqueles, salvo uma vez, salvo para sempre. E do outro lado está aqueles, se você não tiver o meu padrão de oração, o meu padrão de santidade, você não vai ter salvo. Ora, se eu oro, é porque eu já sou salvo. Se eu sou fiel a Cristo, é porque eu já sou salvo. E não para que Ele me salve. Não tem aquilo que eu possa fazer para ajudar a Deus a me salvar. Então a gente vai encontrar aqueles que querem viver sem lei e aqueles que são os fariseus modernos,
que são chamados legalistas. Então, os dois extremos são ruins. E do antinomismo é que vem a ideia, por exemplo, que Deus só quer o coração, salvos uma vez, salvo para sempre. É um evangelho fácil, né? Sem cruz e sem compromisso, né? Hebreus, lá no capítulo 12, verso 14, diz que a graça de Deus, portanto, exige para a sua eficácia que o homem se mantenha separado do pecado. Então, se eu encontrei essa graça, se eu encontrei Cristo, eu preciso viver separado do pecado. E aí no capítulo 7, Paulo vai falar a respeito da lei, né? Eu já comentei aqui da dureza da lei, que a lei, ela anuncia o próprio pecado. Porque Eva não sabia do pecado até ter o fruto. E o fruto já anunciava, por ele ser vistoso, por ele ser bonito, dar ideia de saboroso, ela foi atraída pelo pecado. Então é como aquele adolescente que diz assim, ó, não pode fazer isso. E só de dizer que não pode, ele é atraído a fazer. Então Paulo está desenhando a lei dessa forma. Então a própria lei mata através do pecado que ela anunciou, né? E sem a graça de Deus esse pecado ficou irresistível, né? Então ele tem um cuidado de fazer essa transição de lei e graça, né? Romanos capítulo 7, versos 2 a seguir, ele vai dizer, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, ao morrer com Cristo, nós passamos a estar livre da obrigação da lei e melhor ser a esposa de Jesus do que a da lei, né? Então ele faz essa analogia interessante do casamento no capítulo de número 7. E o capítulo 8 ele abre com uma notícia muito boa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É porque Paulo termina ali o capítulo 7, parece que com um ar de pesares, né? Porque ele está falando do pecado, da dureza do pecado. Ele chega a dizer lá no capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então parece que não há esperança, mas quando ele abre o capítulo 8, ele diz, portanto, né, tem um conectivo com o capítulo 7. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então o processo da salvação ele passa pela justificação, pela regeneração, pela conversão, pela santificação e finalmente pela glorificação. Então nós estamos dando um pouco mais de ênfase à questão da justificação, mas em aulas futuras falaremos a respeito desses outros itens. Capítulo 9 e capítulo 10 de Romanos, veja, nós estamos dando uma pincelada em cada capítulo. Paulo vai falar muito a respeito de Israel, né, uma vez que ele ama a sua nação, né, e ele gostaria que a nação dele se convertesse, que viesse para Cristo, que abandonasse a lei. Então você vê o sofrimento, né? Se você pegar lá o capítulo 9, verso 2, ele diz, eu tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, para que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a doação. Então vê-se ali uma dor, né, de Paulo, e ali você tem o capítulo 9 e o capítulo 10, o grande conflito, né, na questão arminiana e calvinista, né, porque ali tem a questão da eleição de Jacó, porque Deus escolheu a Jacó e não a Esaú. Então ali tem uma questão que pode ser aprofundada para você entender melhor, né, a vertente arminiana e também a vertente calvinista, né? Quando a gente segue um pouquinho, nós vamos até o capítulo 11, onde ele vai falar, né, que nós fomos enxertados no próprio Israel, capítulo 11, verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro,
fostes enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então antes eu era uma árvore ruim, uma árvore venenosa, mas agora enxertado na oliveira, né, posso passar a produzir bons frutos. Isso é maravilhoso, né? Capítulo 10, verso 12. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Né? Então, somos ali todos o povo de Deus. Quando chegamos ao capítulo 12, Paulo está indo para uma questão mais prática, menos dogmática. E ele vai iniciar o capítulo 12 de Romanos falando a respeito de como se apresentar a Deus, como é o culto para com Deus. O texto conhecido diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quer dizer, para o culto tem algumas exigências, né? É errado aquele que diz que cada um adora do jeito que quer, como quer, porque ele está dizendo primeiro que o sacrifício deve ser vivo. Isso é uma referência ao sacrifício do passado, porque lá os animais eram sacrificados e mortos oferecidos a Deus. Agora Deus não está preocupado em sacrifícios de animais, mas o sacrifício vivo somos nós mesmos. Até quando nós entregamos uma oferta ao Senhor, o Senhor não está interessado na oferta, mas Ele está interessado no ofertante, que Ele é o sacrifício vivo ali no altar do Senhor. E também para que o Senhor receba o culto deve ser um culto santo. É por isso que quando nós chegamos na igreja, a primeira coisa deve ser feita é dobrar o joelho. Primeiro agradecendo pelo privilégio de estarmos na casa de Deus, por conhecer a palavra de Deus. E segundo, para que possamos pedir perdão dos nossos pecados. Que não sejam os nossos pecados o motivo de Deus não operar naquele lugar. Que o Senhor nos santifique naquele momento, para que aconteça um culto de sacrifício vivo, também santo. Em terceiro lugar, agradável a Deus. E aí é perigoso, né? Porque há uma tendência, né, do culto antropocêntrico, voltado demais para o homem, que agrada demais o homem, que traz entretenimento para o homem. Mas o culto não é agradável ao homem, o culto deve ser agradável a Deus. E às vezes eu imagino o culto como um grande espetáculo, aonde lá na plateia está Deus e a igreja está no palco oferecendo algo para Deus. E eu creio, se nós gostamos de coisas boas, bem feitas, imagina Deus. Nós vamos em algum lugar e nos alimentamos e a comida não é boa, a gente não retorna mais. E o nosso culto a Deus. Então Deus é um espectador, um receptor do culto exigente. Vivo deve ser o culto, santo deve ser o culto e que agrade a Deus de forma espiritual. E toda vez que eu tentar por demais agradar o homem, eu vou desagradar a Deus, que é o meu objetivo do culto. E o texto termina dizendo que o culto deve ser racional. Ou seja, o culto, ele tem lógica, ele tem sentido, ele é organizado, ele é fácil de entender, ele é ético, ele é com sabedoria, ele tem um objetivo claro. Mesmo com as manifestações do derramamento do poder de Deus, com a manifestação dos dons, sempre deve prevalecer a ordem, a decência do culto. Né? Para as pessoas se converterem, elas precisam ouvir o culto, entender o culto, precisa de um bom sistema de som, precisa de silêncio, precisa de tudo seja razoável, porque a parte racional do intelecto também faz parte do culto. E na verdade, algumas pessoas gostam de ir ao culto apenas para sentir. Mas quando eu sinto aquilo que eu não entendo, eu posso me preocupar. Mas quando eu entendo pela razão aquilo que eu sinto, eu vou ter mais certeza e mais liberdade daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então o culto, ele tem uma sincronia, né? Quando canta, todo mundo canta. Quando ora, todo mundo ora. Quando fica em pé, todo mundo fica em pé. Né?
Então, já que o culto ali, naquele momento, é coletivo, então existe essa sincronia para que o culto seja agradável, seja racional ao nosso Deus. E aí fica aí, como está o nosso culto, né? Como está o culto aí na sua igreja? Como a gente está respeitando o culto, né? Como Deus está se agradando do nosso culto. No capítulo 13, Paulo vai entrar em alguns outros assuntos, né? Como, por exemplo, o dever de se submeter às autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus e devemos orar por elas, né? Claro, tem a questão da vontade absoluta de Deus e permissiva de Deus. Então, nem todo mundo que está lá num cargo público foi Deus que colocou, mas foi Deus que permitiu, né? Afinal de contas, na questão pública de políticos, Deus não vota, mas quem o povo votou e colocou lá, Deus permitiu. Mas aí a obrigação de respeitar as autoridades, de pagar tributos, né? Capítulo 13, verso de número 7. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Né? E é importante dizer que honrar é uma coisa, bajular é outra coisa. Né? Então devemos honrar as pessoas dignas de honra, mas há um limite, né, da bajulação. Às vezes nós vemos quase uma adoração a homens, né? Então devemos ter um limite, tomar um cuidado, e também quem está sendo bajulado, colocar um limite em cima disso aí. E o capítulo 13, verso 8, vai nos dizer: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Né? Então nós devemos amar uns aos outros, é o dever de todos os cristãos. E aí, já caminhando para o final, capítulo 14, capítulo 15, né? Estamos terminando. Eu agradeço você que está atento aí, compromissado com o estudo das Escrituras. Sempre digo que é um remédio amargo estudar a Bíblia, mas que vale muito a pena, né, a longo prazo. Né? Dentro do ventre é como mel, pode ter certeza disso. Então, no capítulo 14, ele vai falar do cuidado com os fracos na fé. Né? Verso 1 diz: ora, o que é fraco na fé acolhei-o, mas não para condenar-lhe. Um crê que tudo pode comer, outro que é fraco come só legumes. Então a gente vê que Paulo não está muito preocupado com questões secundárias da fé. Que um guarda dia, o outro não guarda, um acha que deve comer, o outro não come. Ele chega a dizer que aquele que come, come para o Senhor, o que não come, não come para o Senhor. Um guarda o dia para o Senhor, o outro não guarda para o Senhor. E quando eu vejo esse texto, eu me lembro muito em tempo de Natal, né? Porque há grupos que dizem: ora, o Natal é importante porque é uma oportunidade de evangelização, as pessoas estão sensibilizadas. E outro diz: não, o Natal é uma idolatria, não devemos nos misturar. Então quem comemora, e comemora com intuito evangelístico, faz para o Senhor. Quem não comemora, para não se contaminar, não se quer contaminar por causa do Senhor. E Paulo vai dizer muito a respeito disso aí ao longo do capítulo 14. Por exemplo, capítulo 14, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então ele vai entrar naquela questão: se aquilo que eu faço escandaliza alguém, então é melhor não fazer. Porque esses que se escandalizam são os fracos que estão citados lá no versículo 1. Então os que são fortes devem suportar a fraqueza daqueles que são fracos, até que eles possam, né, deixar de ser meninos no Senhor e evoluir para uma fé madura. E aí nós chegamos no capítulo final, o capítulo 16, que no início a gente já comentou um pouquinho, mas lá ele vai ser interessante. Além de falar da irmã Febe, né, ele vai dizer ao verso 3: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então deixa claro que ele não faz a obra sozinho, que ele tem os cooperadores dele, e ele vai citar vários, honrando várias pessoas, né? Versículo 5, versículo 6, vai saudar a Maria, 7, o Andrônico, a Júnias, e por assim ele vai listando o nome de várias pessoas que são cooperadores do Evangelho com Cristo. E ele termina com uma advertência, né? Recomendo-lhes
irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, né? Então, haviam grupos contrários ao ensino da palavra e Paulo está recomendando se afastar desses. Aí ele continua dizendo, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas estão servindo os seus próprios apetites, os seus próprios interesses, mediante palavras suaves de bajulação, enganando os corações do ingênuos, né? Então quase todas as epístolas, né, ou a todas as epístolas, vai haver uma referência aos falsos mestres, aos falsos profetas. E ele conclui lá no verso 26 e 27, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. E assim concluímos o estudo. Claro, poderia se estender mais, os irmãos podem se aprofundar ainda mais, mas um estudo panorâmico, passando pelos capítulos de Romano, e a minha oração é que os irmãos, de alguma forma, tenham sido edificados por essa palavra. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.